Hoje nós vamos falar sobre a voz do eu. Voz do eu. Todo mundo tem um eu aqui? Então tem que dar um sossega-leão nesse eu. Podemos? Então vamos lá. Voz do eu. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que queira ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. A amizade com o mundo significa viver, concordar e amar as concupiscências da carne e o espírito propulsor por trás dela, que é o eu. O mundo não está lá fora em algum lugar, está dentro de todo ser humano. Gênesis 6, capítulo 5 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, o eu, era só má continuamente. Não há chance de sermos amigos de Deus se a nossa vontade ou desejo do coração sobrepujar-se à vontade de Deus. A única maneira de ser amigo de Deus é se afastar dos desejos ilícitos da carne e se entregar para o Senhor Jesus e entregar-lhe todo o seu coração, seguindo-o em obediência à sua palavra. Devemos odiar as concupiscências da carne, principalmente o egoísmo, o orgulho, a maldade, e vivermos uma vida de santidade, praticando tudo que é bom, puro, virtuoso e amável. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, como está escrito lá em 1 João 2. Aí diz assim: quando entregamos nossos corações a Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo e começamos a segui-lo em obediência, o Espírito Santo nos enche e nos guia. Quanto mais somos libertos das concupiscências da nossa carne, que é o nosso eu, mais nos enchemos dos frutos do Espírito Santo. Isso nos faz ver as pessoas que ainda estão no mundo com amor e misericórdia, ao ponto de querermos ajudá-las da mesma forma que fomos ajudados. O espírito de Satanás é agora a principal influência no mundo, sendo inimigo de Deus e da humanidade, como diz em Efésios 2:3. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então vamos lá, pessoal, o que acontece? Logo aqui no início, a Bíblia, como está escrito na palavra de Deus, né, está dizendo assim: adúlteros
e adúlteras. Veja que adúltero e adúltera, né? Geralmente a gente está geralmente se refere a toda pessoa, né, que é casada e ela trai o seu cônjuge, não é isso? E nós, vamos dizer assim, no início da criação, quando Deus criou o homem, Deus era casado com Adão e Eva, não é assim? A partir do momento em que o homem deixou, né, de dar ouvidos à voz de Deus, como nós já colocamos aqui, e passou a dar ouvidos à voz do seu eu, do seu orgulho, dos seus achismos, né, do seu egoísmo, querendo seguir os seus próprios conselhos, então o homem ele começou, né, a praticar esse adultério espiritual. E isso veio se enraizando, né, de geração em geração para o coração de todos os homens. Então, quando aqui está dizendo, portanto, qualquer que queira ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, isso não quer dizer que o ser humano, ele não possa se dar com as pessoas que existem no mundo. O contexto aqui, essa palavra, não quer dizer que nós temos que ser inimigo do ser humano no mundo. Ah, mas ele é incrédulo, mas ele não está na igreja. Veja bem, quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, a Bíblia fala que Jesus ele comeu com pecadores e publicanos. Não foi isso? Jesus Cristo, ele não se esquivou do ser humano. Então, ele não se esquivou das pessoas. Jesus, muitas vezes, ele até participava de determinadas festas saudáveis. Como você vê nas passagens bíblicas que Jesus foi ao casamento, não foi isso? Jesus, antes do seu ministério, até os seus 30 anos de idade, né? Não se sabe bem, mas assim, ele era uma pessoa que ele vivia no meio de outras pessoas. E no seu ministério, dos seus 30 aos seus 33 anos, o Senhor Jesus, ele conviveu sim, ele sentou na mesa de publicanos, de pecadores, né? Ele não se esquivou desse tipo de pessoa, até porque ele é o sal da terra, ele veio para salgar o mundo. Ou seja, ele veio para dar sabor às vidas. Então, como que o Senhor Jesus ele ia dar sabor se ele vivesse também escondido? É claro que ele não ia para, vamos dizer assim, também não tinha naquela época, né? E ele também não ia para balada, para lugares, né? Que nada a ver. Porque existem lugares que nós muitas vezes estamos no trabalho, em um restaurante, numa praia com a família, em um momento de lazer, e nós nos deparamos com pessoas incrédulas, até no meio da nossa parentela. Quando a Bíblia diz aqui, não ameis o mundo, ele não está dizendo que nós temos que nos isentar das pessoas do mundo. O próprio Senhor Jesus, quando ele orou, ele disse, Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do mal. É claro que nós não vamos procurar estar em determinados lugares que nós sabemos que são lugares de contaminações. Nós não vamos permitir que os nossos pés se precipitem para lugares contaminados. Eu vou lá para a balada ficar de madrugada. Agora vem o carnaval, então vai ter o bloco de Jesus, eu vou estar lá no bloco de Jesus. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Eu não vou permitir que meus pés venham se precipitar para um caminho de maldade, de injustiça. Eu não vou procurar sarna para me coçar. Mas no mundo nós convivemos com várias pessoas, com seres humanos
que hoje eles não conhecem ao Senhor Jesus. Então, se eu conheço o Senhor Jesus, se eu sou de Deus, se eu represento a Cristo, e eu nasci de Deus, então eu preciso aproveitar as oportunidades do momento em que eu me encontro, muitas vezes no trabalho, na escola, em um ambiente familiar, para poder levar também o Senhor Jesus para essas pessoas. Eu não posso discriminar ninguém, eu não posso fazer acepção de pessoas, eu não posso me achar melhor do que ninguém, porque não é essa a vontade do Espírito Santo, não é esse o contexto dessa palavra. Tá? Quando aqui diz, não ameis o mundo, está justamente se referindo às concupiscências carnais, ao pecado, às injustiças. Porque o mundo, quando fala não ameis o mundo, não é o mundo um lugar. Não ameis o mundo. O seu interior é o mundo. É o seu eu. Lembra que Adão e Eva estiveram com Deus, eram amigos de Deus e trocaram essa amizade de Deus por causa de ouvir a voz do seu próprio coração. Então o mundo passou a estar dentro deles. Porque todo ser humano que deixa de ouvir a Deus para ouvir o seu eu, ele se tornou uma pessoa egoísta, orgulhosa. E daí um abismo vai chamando outro abismo, porque a pessoa, ela já não consegue mais, né, ter comunhão com Deus, ouvir a Deus, então ela vai fazendo tudo que o coração lhe pede, tudo que o coração, né, lhe manda, tudo aquilo que vai dar prazer à sua carne. Então isso é o mundo. Porque quanto mais o tempo passa, a pessoa vai se irradiando, ela vai se colocando, né, à disposição das paixões carnais, das vontades, a voz do eu. Isso é o mundo, é a amizade do mundo, tá? Aí como fala aqui, né, logo aqui embaixo, no livro de Efésios 2, né? Olha, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando a pessoa, ela deixa de ouvir a Deus, ela perde a amizade com Deus, ou ela não buscou ter uma amizade com Deus, o que vai acontecendo? Ela vai dando espaço para que o próprio diabo venha governar a vida dela e vá trazendo o quê? Vai trazendo as sugestões dele para que ela possa se aprofundar no mundo carnal, no mundo dos prazeres carnais, no mundo do pecado. Então, ele diz assim, aí diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos. Então veja, antes de nós sermos de Deus, nós também estávamos no mundo carnal, não é isso? Nós andávamos segundo as nossas paixões. Agora você imagina se as pessoas que já estavam convertidas antes de nós, elas fizessem acepção da nossa vida, quando nós também andávamos, né, pelos desejos da nossa carne. Como você iria se sentir se a pessoa, ela excluísse você, se ela te desprezasse, se ela falasse assim, eu não vou ficar com essa pessoa não, porque ela é incrédula? Como você se sentiria? Porque um dia nós fomos incrédulos. E nós fomos encontrados pela misericórdia de Deus. Nós tivemos uma chance, uma oportunidade de nos voltarmos para Deus. Aí diz assim, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne.
fazendo a vontade da carne e do pensamento, né? E dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Tá vendo? Como os outros também. Veja, então nós também éramos filhos da ira, ou seja, estávamos também designados a sermos destruídos. Os filhos da ira são aqueles que vivem na prática do pecado e pelo curso natural da vida, se não se desvincularem do pecado, estão com o destino, vamos dizer assim, traçado a serem destruídos. São os filhos da ira. E nós, outrora, éramos filhos da ira. Nós também estávamos designados a sermos destruídos. Mas fomos alcançados pela misericórdia do Senhor Jesus. Porque tiramos o mundo, que são as paixões carnais, de dentro de nós. Deixamos de dar ouvidos à voz do nosso eu para fazer sobrepujar a voz de Deus em nós. E essa voz, ela faz com que nós venhamos a nos tornarmos pessoas limpas espiritualmente e faz com que nós venhamos a caminhar em obediência à palavra de Deus, que nos dá respaldo para termos a santidade de Deus, os frutos do Espírito Santo e nos tornarmos filhos da obediência. Mas nós não podemos, né, fazer acepção de pessoas ao ponto de achar que essa palavra que diz que a amizade, né, do mundo é inimiga de Deus, eu não posso, por exemplo, vamos dizer assim, igual existem crentes que eles não querem participar de determinadas tecnologias do avanço do mundo, né, porque eles acham que eles vão estar em pecado. Isso é ignorância espiritual. Porque se o mundo evolui, né, na sua tecnologia, em coisas que possam nos beneficiar, nós também temos que ter essa inteligência de também tomar posse das coisas que é de Deus. Porque se Deus dá sabedoria ao homem, por exemplo, para criar coisas notórias, será que é só para os filhos das trevas? Você vê, aí surgem celulares novos, computadores novos, né? Tecnologias novas, e aí a pessoa que é crente diz assim, não, deixa eu ficar com esse aqui mesmo, que eu não quero ficar em pecado. E isso é Não, porque a amizade do mundo, ainda usa a palavra de Deus, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não, aí passa um vizinho que é, né, incrédulo, a pessoa se diz ser da igreja e nem um bom dia não dá. Isso. Ah, não, ó, é macumbeiro, é macumbeira, nem olha, ó, vou até virar meu rosto. Então a pessoa, ela começa a se achar melhor. E nós, é claro que você não vai, o vizinho me chamou ali, ele é macumbeiro, me chamou para ir lá na macumba, para ouvir um atabaque. Vamos ter discernimento. Você não vai. Mas você pode tratar educadamente a todos, no seu trabalho, né? Nós precisamos dar testemunho do caráter do Senhor Jesus. E a voz que tem que imperar em nós, não é a voz do nosso eu, do nosso ego, a voz do egoísmo, a voz do orgulho, porque essa voz que faz a pessoa fazer acepção de pessoas, é a voz do orgulho, é a voz do egoísmo, é a pessoa que você conheceu Jesus pela misericórdia, agora você acha que só você pode ser de Deus e ninguém mais. Não é assim que funciona. Nós fomos separados para ser o sal da terra e também dar sabor a outras vidas. A pessoa que está aí fora, na incredulidade, que ainda não conhece ao Senhor Jesus, ela vai passar a conhecer através de nós. Por quê? Porque nós precisamos ser a Bíblia ambulante. A Bíblia ambulante de Deus, a palavra de Deus ambulante. Nós precisamos viver a palavra para que
né, a palavra de Deus seja vista através de nós. E aí as pessoas vão querer também Jesus através das nossas atitudes. Mas se nós deixarmos o nosso eu na frente, a voz do orgulho, do egoísmo, nós só vamos pensar em nós mesmos. Amém, pessoal? Então, o mundo, ele não é um lugar. O mundo é o nosso interior. Ou seja, quando a Bíblia fala que a amizade do mundo é inimiga de Deus, ele está justamente se referindo, né? Ele está se referindo a pessoa ter amizade aos prazeres carnais, aos desejos do coração, a ela praticar aquilo que Deus não se agrada. Por quê? Porque se a pessoa vai praticar o seu eu, a sua vontade, vai dar ouvido à sua voz, sua própria voz, então o diabo ele vai entrar, ele vai dar linha na pipa e a pessoa, cada dia, ela só vai se perdendo por lugares a ermos, né? Tem pessoas que outrora, ela não bebia, mas alguém deu uma sugestão para ela que beber era legal, usar droga era legal, fazer alguma coisa ilícita é legal, e ela experimentou. Aí ela fez aquilo um momento, depois ela começou a desenvolver. Hoje ela é alcoólatra. Hoje ela não consegue ficar sem colocar um pingo de álcool na boca. Hoje ela não consegue ficar sem cheirar uma cocaína. Por quê? Porque um abismo chama outro abismo. E a voz que ela está ouvindo é a voz do eu, é a voz do desejo do coração. É o prazer da carne. Então essa pessoa tem um mundo dentro dela. Ela é amiga do mundo. Por quê? Porque o prazer do mundo está nela. E nós que somos de Deus, não podemos ter prazer nas coisas do mundo. Ou seja, nas coisas ilícitas que o mundo oferece. Amém, pessoal? Fica aí a dica. E que você que nos acompanha pelas redes sociais, que você possa compreender que tudo aquilo que você hoje pratica, que satisfaz o seu coração, a sua carne, que aparentemente lhe dá um certo prazer, né, um certo gozo, mas que no fundo, depois quando passa aquele momento, você se vê sozinho, com depressão, angustiado, solitário, triste, sabe? E isso quer dizer que o mundo está dentro de você, porque você é amigo do mundo. Mas se você hoje quiser se tornar amigo de Deus, é só você chamar pelo Senhor Jesus aí mesmo onde você está e você se volte para Ele. Faça uma aliança com Ele, peça para que a vontade dEle sobrepuja a sua vontade. E Ele vai te conduzir e você terá amizade com Deus. Que Deus abençoe a todos.